Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos ao tema de hoje. Estamos, então, apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas e hoje estaremos trazendo o 30º tema, a Grande Tribulação. E como sempre nós fazemos uma recapitulação do programa anterior. No estudo passado apresentamos o 29º tema, a nossa maior esperança. Deixamos claro que a vinda de Jesus ocupa um importante lugar nas Escrituras, sendo esta verdade a mensagem dos profetas, dos anjos e o ensino de Jesus e dos apóstolos. Você entendeu que o retorno de Cristo resultará no cumprimento das profecias com respeito ao futuro da igreja, Israel, nações e a terra. Ficou claro que sem a vinda de Jesus, o milênio não iniciaria. Trouxemos textos com as seguintes afirmativas: há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O mesmo Senhor descerá do céu. Aparecerá a segunda vez. Ficou claro nesse estudo a segunda vinda de Cristo como sendo pessoal, física, visível, repentina, gloriosa e triunfante. Mostramos por meio de vários textos proféticos que é impossível separar a inauguração do reino da volta de Jesus. Falamos da importância da volta de Cristo para o cumprimento de quase todas as promessas bíblicas com respeito ao futuro do homem e da terra. Tudo estão dependentes desse glorioso evento. Sem a segunda vinda de Cristo, a igreja não estaria completa, os mortos não ressuscitariam, o reino não seria estabelecido, o ímpio não seria julgado e não haveria paz na terra. Trouxemos muitos textos da Escritura que não deixam sombra de dúvidas de que a vinda de Jesus é certa. Finalizamos com as palavras de Jesus em Lucas 21, do 33 ao 36. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Se você não ouviu esse programa, solicite o áudio. Todos os programas são gravados e nós temos os áudios, você pode solicitar. Isso. Hoje estaremos apresentando o tema A Grande Tribulação. Vamos trazer Mateus 24, verso 1 ao 4. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Dize-nos, quando será essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Essa versão diz fim do mundo. Aí Jesus respondendo vai dizer a eles: acautelai-vos que ninguém vos engane. E nós dizemos nesse estudo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Eu quero trazer Mateus 24, Cooperador Giliardi, verso 3, na tradução Almeida Revista e Atualizada, o verso 3. No Monte das Oliveiras, diz o texto, achava-se Jesus assentado quando se aproximou dele os discípulos em particular e lhe pediram:
Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha, da consumação do século. Ele estava falando da consumação de um tempo. E parece, cooperador Giliardi, que a pergunta dos discípulos referindo ao século está ligada à fala de Jesus em Mateus 24 e 34, onde Jesus diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Geração indicando tempo, não é isso, cooperador? Isso. Agora, vamos ver Mateus 24, 34 na tradução, na linguagem de hoje. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Nós conseguimos entender que Jesus está falando de acontecimentos para os dias dos apóstolos. Eu trago Mateus 24, verso 3, na tradução da linguagem de hoje. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Percebeu como a coisa é? Sim. Então Jesus volta e tudo acaba. É isso que os profetas falam, cooperador Giliardi? De maneira nenhuma, ministro. Pois é, mas infelizmente as pessoas que querem ir para os céus tendem a falar isso. Mateus 24, verso 3, na tradução Novo Mundo, é a tradução que os testemunhos de Jeová. Enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se dele os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas. Já não fala como os testemunhos de Jeová não acreditam na vinda de Jesus, acreditam na presença, eles põem presença. Então cada um faz o que quer. E aí esquecem, cooperador Giliardi, que as escrituras é um todo e que se eu interpretar algo errado aqui, eu tenho problema com as profecias, eu tenho problema com outros textos bíblicos. É isso. E é por isso que nós, a Igreja de Deus, nós buscamos uma harmonia nas Escrituras. Porque nós interpretamos as Escrituras de uma forma, olhando como um todo. Olhando como um todo. É fácil pegar um texto e interpretar o que quer e jogar o resto fora. É fácil. Então a gente tem que tomar cuidado. Então vamos trazer algumas pesquisas aqui, cooperador Giliardi, sobre o que é a grande tribulação na compreensão dos religiosos, da cristandade de forma geral, Vamos lá então, para as testemunhas de Jeová, nós trouxemos aqui uma pesquisa que está em www.jw.org/pt/ensinos-bíblicos/perguntas/grande tribulação. É o site oficial das testemunhas de Jeová, ministro. Respondendo a pergunta, a grande tribulação, o site responde e diz que a resposta é bíblica. O que eles dizem? A grande tribulação vai ser o tempo mais difícil da história da humanidade. De acordo com a profecia da Bíblia, ela vai acontecer nos últimos dias ou no tempo do fim. E aí nós temos aqui 2 Timóteo 3:1, Daniel 12:4, Almeida Revista e Atualizada. Jesus disse que vai ser uma tribulação como nunca ocorreu desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem ocorrerá de novo. Marcos 3:19, Daniel 12:1, Mateus 24:21 e 22, ministro. A grande tribulação vai ser um tempo mais difícil da história da humanidade. Vai ser ainda. Vai ser, é algo para o futuro. É o que eles dizem aqui. E nós vamos mostrar essa grande tribulação, nós vamos provar biblicamente que é algo passado já. Sim. Também nós temos a pergunta, o que é a grande tribulação? E quem vai responder para nós agora? HTTPS, o protocolo, www.godcastions.org/português/grandetribulação.html, a extensão do documento. Ele vai responder desta forma: a tribulação é o período de tempo futuro, olha só, futuro, quando o Senhor vai realizar pelo menos 2 aspectos do seu plano. Primeiro, ele vai completar a sua disciplina da nação de Israel, olha só, Daniel 9:24, e 2, o segundo plano, aspecto do plano, ele diz: ele julgará os habitantes incrédulos e ateus da terra. Apocalipse 6:18. O cumprimento da tribulação é
de 7 anos, ministro. Isso é determinado por uma compreensão das 70 semanas de Daniel. Olha só, Daniel 9, do 24 a 27. Ver também um artigo sobre a tribulação. Dizem a pesquisa. A grande tribulação é a última metade do período da tribulação, com uma duração de 3,5. Distingue-se do período da tribulação, porque a besta, o anticristo, será revelada e a ira de Deus vai intensificar enormemente durante este tempo. Assim, é importante neste momento enfatizar que a tribulação e a grande tribulação não são termos sinônimos. Dentro da escatologia, o estudo das coisas futuras, a tribulação se refere ao período completo de 7 anos. Repito, segundo a pesquisa, refere-se ao período completo de 7 anos, enquanto que a grande tribulação refere-se à segunda metade da tribulação. Então é uma tribulação dividida, ministro Lucas. 3 anos e meio e 3 anos e meio, não é isso? É isso. Então esta é a visão da grande maioria da cristandade, essa última pesquisa que nós apresentamos. Eu peço e convido aos nossos ouvintes a ouvir os nossos estudos dessa série, as 70 semanas proféticas, é um estudo, e a última semana das 70, e você vai ver que não tem nada a ver esta grande tribulação com Daniel 9, 24, 27, não tem nada a ver. Esta é a verdade. Essa interrupção numa semana e contar essa semana depois numa data que ninguém sabe, isso não existe nas Escrituras. Infelizmente. Antes de aprofundarmos no tema, o cooperador, é necessário que lancemos luz sobre alguns termos ligados ao tema. Quais são esses termos que nós temos que lançar um pouco de luz para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam um pouco? Muitas vezes as pessoas ouvem falar desses termos, ou esses termos, né? Isso. Quais são os termos? Pronto, os termos, meus loucos e ouvintes, são pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e tribulacionismo em parcelas. Agora vamos para cada um. Pré-tribulacionismo. Crendo que Cristo vem e arrebata os verdadeiros salvos das igrejas locais sobre toda a terra antes de começar a 70ª semana de Daniel, os 7 anos da tribulação. Então eles acreditam que a igreja não passará pela tribulação de 7 anos. Pré-tribulacionista, né? Mid-tribulacionismo. O que é que eles creem? Eles creem que Cristo somente arrebata os salvos das igrejas locais na metade da 70ª semana de Daniel. Essa 70ª semana, ouvintes, segundo a interpretação deles, é pro futuro tirada de uma profecia de Daniel. É por isso que se chama a 70ª semana das 70, né? Ou seja, eles passam a metade, anos, vendo o anticristo e seu governo mundial e religião mundial. São, então, arrebatados e escapam do meio final, né? E sua grande tribulação. Então, mid-tribulacionismo é metade-metade, é isso, ministro? É isso mesmo. E o pós-tribulacionismo? Crendo que Cristo somente arrebata os salvos das igrejas locais no final da 70ª semana de Daniel. Eles passam 7 anos vendo o anticristo e seu governo mundial e religião mundial e sofrem a metade dos anos finais e sua grande tribulação. Olha só. E o último, tribulacionismo em parcelas. O que é que eles creem? Eles creem que Cristo arrebata os mais fiéis antes da 70ª semana de Daniel, os medianamente fiéis na metade da semana e os menos fiéis somente no final da semana. Então é o parcela. Primeiro vai os mais santos, na metade vai o médio santos e no final o menos santos, ministro. Essa pesquisa está em http://solaescritura-tt.org/escatologia e dispensações/ quais disposições quando o milênio e arrebatamento -helio.html, né? Eu acredito. É isso. Os ouvintes perceberam bem, né? Então é isso. Estão aguardando ainda um governo do anticristo, né? Uma religião mundial no mundo, né? Um governo mundial. Nós aguardamos pelas profecias o governo mundial de Cristo, mas eles não creem no governo mundial de Cristo. Creem no governo mundial do anticristo. Infelizmente. E aí fazem essa salada profética, não é, cooperador? Uma salada.
e faz confusão. Eu convido os ouvintes a solicitar os estudos nossos sobre o anticristo, quem é o anticristo, a besta, quem é a besta, e você vai entender. Vai entender quem são eles. Agora, a cristandade hoje, o cooperador Giliardi, tem uma dificuldade em entender que a apostasia já aconteceu, que a revelação do homem do pecado, o anticristo, tudo isso são fatos acontecidos. Eles têm essa dificuldade porque se eles terem esse entendimento, eles vão perceber que eles são parte desse sistema. Então eles preferem não entender. Agora, se não houve apostasia ainda, quando é que vai haver então? Se os crentes nem conhecem os 10 mandamentos, nem os 10 mandamentos os crentes não conhecem. Eu não sei quando vai acontecer. Não sei. Vamos entender a grande tribulação. Eu quero dizer o seguinte, sem dúvida nenhuma estamos nós vivendo a véspera da última investida de Satanás aos crentes desapercebidos. Assim como os conterrâneos de Jesus foram enganados e não reconheceram Jesus como Messias, aquele que foi anunciado por meio dos santos profetas do nosso Deus, os cristãos em nossos dias, se não buscarem o conhecimento das profecias bíblicas, vão recepcionar Jesus na sua vinda como o anticristo. Isso vai acontecer. Infelizmente, cooperador Giliardi e ouvintes. Os conterrâneos de Jesus, eles erraram em não entender a mensagem do reino. O erro deles foi esse, não foi, cooperador Giliardi? Sim, ministro. Interpretava a mensagem do reino de acordo com a sua vontade. Eles esperavam que o Messias viesse como libertador, alguém que os livrasse do domínio dos romanos. E Jesus já tinha advertido os seus discípulos a respeito do tempo de seu reino na terra. Ele advertiu os discípulos num texto. Que texto é esse, cooperador, que ele advertiu os discípulos? Lucas 19, do 11 ao 3, ministro. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então os discípulos queriam que o reino fosse naquele instante que Jesus estava ali. E no verso 12 continuamos. Disse, pois, Jesus, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Então nós vemos aqui, ministro Lucas, ele falando sobre o tempo de seu reino na terra. Mas aí o que acontece? Jesus é sacrificado por nós, e aí os discípulos ficam perdidos. Nós temos o texto em Lucas, onde eles vão pelo caminho de Emaús, outros pegam suas traias de pesca e voltam cada um cuidar das suas atividades, como se tudo tivesse terminado. E aí Jesus ressuscita, vai lá no caminho de Emaús, encontra aqueles dois, depois vai aparecendo para outros, vai aos que estão pescando e consegue trazê-los de volta. Aí o que acontece? No Monte das Oliveiras, antes da ascensão de Jesus ao céu, aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram a Jesus, dizendo, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? O desejo deles era esse. É nesse tempo, Senhor. Não tinha entendido a profecia ainda. Olha o que Jesus disse. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1, versos 6 e 7. Não tinha conhecimento, cooperador Giliardi. Infelizmente. E eu repito, infelizmente a cristandade em nossos dias tem distanciado muito dos ensinamentos bíblicos transmitidos pelos santos profetas. Ensinamentos esses ensinados por Jesus e seus apóstolos. Jesus nunca ensinou nada diferente do que os profetas falaram. Os apóstolos nunca ensinaram nada diferente do que os profetas falaram. Hoje a cristandade não dá ousadia para profeta das escrituras, o cooperador. Hoje eles gostam dos profetas que gritam, eu sou profeta de Deus e profetizo na sua vida, isso. Aí eles, oh glória, aleluia, louvado, aquele barulhão. Eles querem esse tipo de profeta hoje. E erram na compreensão da mensagem do reino. Não acreditam que a apostasia e a manifestação do homem do pecado, o anticristo, já aconteceu? Não acreditam que Jesus na sua vinda inaugurará seu reino na terra? Não sabem o que é o reino de Deus? Pergunta para eles o que é o reino de Deus. O reino de Deus é ir para os céus. Esperam um arrebatamento secreto para uma ida ao céu. Tem dificuldade em acreditar que Jesus é o Salvador do mundo, cooperador Giliardi. Tem dificuldade? E espera o fim do mundo. Infelizmente.
mais uma vez, a não compreensão da mensagem do reino levará muitos que até acreditam na vinda de Jesus a não o reconhecer. Então, nesse estudo, nós vamos mostrar que a grande tribulação profetizada por Jesus nos evangelhos é um fato acontecido nos dias dos apóstolos. Eu não tenho dúvidas de que a compreensão da mensagem do reino nos livra de sermos enganados. Assim como os conterrâneos de Jesus, cooperador, criaram crenças e esperanças, acontecimentos fora da palavra de Deus dita por meio de seus profetas, também nos nossos dias o diabo tem usado pessoas nesse mesmo propósito. A mensagem do reino é como uma senha, por meio da qual você acessa o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Por isso o diabo luta para que as pessoas não entendam a palavra do reino. Temos texto nesse sentido, não temos? Mateus capítulo 13, verso 4, diz: o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Aqui nós vemos, ministro, um verso que vai falar nesse sentido, e o nosso mestre Jesus vai explicar. Todos que leem a parábola do semeador acreditam que a semente seja simplesmente a palavra. Porém, quando prestamos atenção na explicação, ministro Lucas e ouvintes, da parábola por Jesus, percebemos um detalhe importante. Sabe que detalhe é esse? Vamos ouvir, ministro Lucas? Olha só. Mateus 13, 11 é a explicação de Jesus. Ouvindo alguém a palavra do reino. Olha o pequeno detalhe. Então não é só simplesmente a palavra. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, ministro Lucas. Olha só. Então os ouvintes estão entendendo que a palavra que o semeador saiu a semear é a palavra do reino, não é isso, cooperador? É isso. Ouvindo alguém a palavra do reino. Não consegue entender, o diabo vem e come a semente. É o que está acontecendo hoje. Comeu do coração dos discípulos, não comeu? Sim. Satanás não quer que as pessoas entendam a mensagem do reino. O irmão Paulo, ele fala o evangelho da glória de Cristo. Infelizmente, muitos crentes têm sido enganados ou aceitam interpretações errôneas a respeito da mensagem do reino. Eu trago aqui uma profecia do próprio Senhor Jesus que vai nos ajudar a entender o assunto da grande tribulação. Mateus 23, verso 29 ao 39. Jesus, o nosso Senhor, disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Jesus disse: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mataram os profetas, cooperador Giliardi. Triste, ministro. Jesus disse: enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Vocês transbordaram, vocês passaram a medida do pai de vocês. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Abraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre esta geração. Jesus está falando de algo que cairia sobre aquele povo, que nós estamos falando de uma introdução para a grande tribulação. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Olha o que Jesus disse: e eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Que tristeza, não é, cooperador Giliardi? Sim, ministro. E até mesmo no dia de sua morte, Jesus, em um pequeno diálogo, relatou o futuro trágico do seu povo. Vamos ler esse texto.
Lucas 23, dos versos 27 ao 30. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Lamentável isso, mas aconteceu. Jesus aqui, ele está carregando o madeiro para o Gólgota. Está ali caminhando e mulheres, pessoas se aproximam dele e faz esta fala. Lamenta por ele. E ele diz: não lamenta por mim, lamente por vós, por vossos filhos. E bom seria que a mulher não tivesse nem filho naquele dia. Você, ouvinte, vai entender do que Jesus está falando. Jesus está falando do final do mundo? Jesus está falando, cooperador de Lilhar, do final do mundo? Ou está falando de algo que cairia sobre aquela geração? Ficou bem claro, ministro. Aquela geração. Então a grande tribulação tem tudo a ver com as profecias que acabamos de apresentar. Vamos mostrar nesse estudo que a grande tribulação predita por Jesus nos evangelhos é um fato acontecido nos dias dos apóstolos. Nós vamos mostrar isso. É um acontecimento relacionado com a destruição do templo em Jerusalém e a dispersão do povo de Israel por todas as nações. Não ficar pedra sobre pedra não tem nenhuma relação com o fim do mundo, cooperador de Lilhar. O povo diz: na volta de Jesus não vai ficar pedra sobre pedra. Onde está escrito isso? Se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Não tem relação nenhuma isso com a vinda de Jesus. Tem relação com o quê? Com o acontecimento ali. Isso. E é interessante que a história registra isso. A história registra que houve um cerco com o imperador Giliardo. E aí houve a morte do imperador. E os soldados se retiraram. E aí muitos daqueles que estavam apercebidos fugiram, foram embora. Saíram. Mas teve aqueles que ficaram acreditando: nós estamos cercados aqui, mas o Messias vai vir, o nosso Messias vai vir para nos defender, e ficaram acreditando. Tinha uma compreensão toda errada? Tinha ou não tinha? Infelizmente tinha. Eles não acreditavam que o Messias já tinha vindo. Estavam ali os falsos profetas, que no texto de Mateus 24 Jesus adverte. Estavam ali os falsos profetas dizendo que o Messias viria, livraria eles num momento muito trágico e tal, interpretavam as profecias de todo jeito. Estavam lá cercados e acreditando que o Messias viria para batalhar por eles. E morreram mais de 1 milhão de pessoas. Infelizmente. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não tem relação com a vinda de Jesus, tá? Traremos textos bíblicos que vão ajudar os ouvintes a ter a compreensão correta a respeito da grande tribulação. E aí, para iniciar, nós vamos iniciar com Mateus 24, verso 1 ao 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, olha só. Chegaram ali no mestre dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então foi 3 perguntas aqui. Quando serão essas coisas? Quais coisas? Quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. O texto é claro, não é, cooperador Giliardo? Isso, ministro, claro. Nosso irmão Marcos também registra esse fato. Marcos 13, verso 1 ao 4. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios! E respondendo Jesus, disse-lhe: vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Olha só, ministro. Aqui revela quem é que vai perguntar para Jesus em particular: Pedro, Tiago, João e André. E a pergunta deles é: dize-nos quando serão essas coisas, falando da destruição do templo,
E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir? Eles queriam ter um sinal. Cumprir o quê? A destruição do templo. O evangelho de Lucas, o nosso irmão Lucas, também ele registra isso, Lucas 21, versos 5 ao 7. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Bem claro, ministro. E aí Jesus fala dos sinais. Está muito claro, né? Jesus fala dos sinais. Jesus diz: vocês serão perseguidos de cidade em cidade, vos entregarão no sinédrio, farão isso com vocês, surgirão falsos profetas. Olha, nos dias dos apóstolos surgiram muitos falsos profetas dizendo que era Jesus. Falsos cristos. Aí as pessoas vêm dizer que os falsos cristos vai surgir hoje nos nossos dias. Era naqueles dias. Então havia, cooperador Giliardi, naquele tempo, uma interpretação errônea das escrituras que levou milhares de judeus conterrâneos de Jesus a morrerem no ano 70. Então os discípulos enfrentavam a dureza, eles eram perseguidos. Eram perseguidos por onde eles andavam, por onde eles estavam, eram perseguidos. Perseguidos por quem? Por seus próprios conterrâneos, muitas vezes, que tinham o apoio dos romanos, de uma elite que tinha o apoio dos romanos ali, que defendiam os interesses dos romanos. Eles eram perseguidos. O nosso irmão Paulo passou boa parte do seu tempo, depois que tomou a decisão de servir ao nosso Senhor Jesus, preso. Isso. Preso. Cumpridas as palavras de Jesus, Jesus disse, ó, vai fazer assim, vos entregarão no sinédrio, o pai entregará ao filho, o filho entregará ao pai, ele fala coisas assim, ele vai falando tudo. Mateus 24, 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda? Jesus disse, olha, quando vocês vir a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda? E qual é essa abominação da desolação? O historiador Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, na página 37, ele vai falar isso. Vamos ler aqui. Eusébio, ele diz, dos males que desabaram sobre os judeus depois de sua maldade contra Cristo. Primeiro, Filão segue narrando que depois da morte de Tibério, Caio assumiu o poder e começou a cometer muitas atrocidades contra muitos, mas, sobretudo de forma a prejudicar, tanto quanto possível a toda a raça judia. Mas será melhor conhecer isso brevemente por suas próprias obras, nas quais escreve textualmente. Extraordinariamente caprichoso era o caráter de Caio para com todos, mas muito especialmente contra a raça judia, a qual tinha um ódio implacável. Nas cidades, começando por Alexandria, apoderou-se das sinagogas e encheu-as de imagens, olha só, imagens e estátuas, com sua própria figura, pois ele que permitia a outros erguê-las, também as erigia por seu próprio poder. E na cidade santa, o templo, que até então saíra intacto por ser considerado digno de toda inviolabilidade, foi por ele transformado em seu próprio templo, chamando-o Templo de Caio, novo Zeus Epifano. Que blasfêmia, ministro. Então os discípulos queriam ter o sinal. Jesus diz, quando, pois, virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Pronto, era um sinal para eles ficarem espertos. Olha só. Era. O livro segue falando no capítulo 4 aí. Mas ouçamos o que este declara textualmente no livro 2 de sua guerra dos judeus, quando diz, enviado por Tibério à Judeia como procurador. Pilatos faz entrar durante a noite em Jerusalém, encobertas, as efígies do César, as chamadas insígnias. Ao nascer o dia, isto produziu enorme comoção entre os judeus, que aproximando-se para ver, ficaram aterrorizados. Suas leis tinham sido pisoteadas, já que de forma alguma permitiam que na cidade se levantassem imagens. E isto é um historiador, o ministro Lucas, muito lido, Eusébio de Cesareia, contando a história ali naquele tempo. Nós estamos trazendo o contexto da grande tribulação, nós não estamos isolando textos. Mateus 24, verso 15 ao 22, Jesus disse,
Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Era um sinal para eles fugirem, não era não? Sim. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Cooperador Giliardi, é interessante falar isso aqui, quem estiver no campo. É porque antigamente as cidades eram cercadas, mas o campo que era fora da cidade, onde as pessoas plantavam, muitas vezes não era cercado. Não tinha muros. Então se alguém estivesse trabalhando lá fora, não ia para entrar para dentro da casa não. Para quê? Era isso que Jesus está falando. Verso 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Quais dias, do cooperador Giliardi? Da volta de Jesus, do anticristo, é isso? Não faz sentido, ministro, não faz sentido. É isso, ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Olha o que Jesus diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Uma aflição sobre um povo. É isso. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tem dúvidas, cooperador Giliardi? Olha, ministro, interpretar isso aqui como algo para o futuro, infelizmente é um grande erro. A crítica textual não permite. Não permite. Só a crítica textual não permite. Não é isso? Isso. Sem contar com os fatos proféticos e históricos. Então nós estamos respeitando o texto, trazendo fatos proféticos e história. Se você não crê, o problema é seu. Marcos 13, versos 14 ao 20. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar. Quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam! Jesus nem fala para eles se preocuparem com o arrebatamento, né? Eles falam, fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que o vosso arrebatamento, ministro? Não. Para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. Até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E aí não tem nada a ver com a vinda de Jesus. Jesus abreviou, está abreviando para salvar. Ai das grávidas quando Jesus voltar no tempo do anticristo. Eterno, me perdoa a minha ironia, talvez o meu jeito de falar, mas é para te despertar, meu amigo. Olha o que o irmão Lucas escreveu a respeito desse fato. Nós lemos o registro do irmão Mateus, o registro do irmão Marcos e o registro do irmão Lucas agora. Lucas 21, verso 20 ao 24. Jesus disse: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são esses, para que cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo. Está falando do povo de Israel. E cairão ao fio da espada. E para todas as nações serão levados cativo. E Jerusalém será pisado pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Não tem como dizer que isso é para o futuro. É isso. E não há dúvidas que os 3 textos que nós estamos lendo referem ao mesmo acontecimento. Vamos ler ainda o historiador Eusébio, História Eclesiástica, o que ele diz. Vamos ler aí? Antes de ser proclamado imperador, ou seja, Tito, alcançou renome como comandante militar ao servir sob as ordens do seu pai na Judéia. Durante o conflito conhecido como a Primeira Rebelião Judaica, nos anos 67 a 70, esta campanha sofreu uma breve pausa após a morte do imperador Nero, 9 de junho de 68, ali nos anos 68.
Quando seu pai foi proclamado imperador pelas suas tropas, 21 de dezembro de 69, né, depois de Cristo, nós vemos. Neste ponto, Vespasiano iniciou a sua participação no conflito civil que assolou o império durante o ano da sua nomeação como imperador, conhecido como o Ano dos 4 Imperadores. Após essa nomeação, recaiu sobre Tito a responsabilidade de acabar com os judeus sediciosos, tarefa realizada satisfatoriamente após sitiar. Olha o que Jesus diz, quando verde Jerusalém cercada. E aqui o historiador diz, tarefa realizada satisfatoriamente após sitiar e destruir Jerusalém, ou seja, nos anos 70, cujo templo foi demolido no incêndio, ministro. Não ficará pedra sobre pedra. Cujo templo foi demolido no incêndio. A sua vitória foi recompensada com triunfo e comemorada com a construção do Arco de Tito. Seu pai o associou a partir de 71 ao poder tribunício. Olha só, ministro. Nós estamos trazendo aí textos históricos que confirmam, né? Isso. Então a campanha, houve uma breve pausa na campanha, por causa da morte do imperador Nero. Tempo para fugir. E isso aconteceu em 9 de junho de 68. Aqueles que estavam espertos com as profecias fugiram, não fugiram não, cooperador? Sim, ministro. Agora aqueles que estavam desapercebidos morreram. Morreram. E o historiador Flávio Joséfo afirma, cooperador Giliardi, que 1.100.000 pessoas morreram durante o cerco, dos quais a maioria eram judeus. 1.100.000 pessoas morreram e a maioria eram judeus. Quase 97.000 foram capturados e escravizados, incluindo Simão Bar Giora e João de Chaia. Muitos fugiram para a área em torno do Mediterrâneo. Tito teria até se recusado a aceitar a coroa da vitória, pois não há mérito, ele diz, em vencer um povo abandonado pelo seu próprio Deus. Que terrível. São fatos históricos. E eu repito aqui, trago as palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus 23, 35 ao 38. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, diz Jesus, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar ficar-vos deserta. Ministro, ficou deserta ou não? Ficou deserta. E é interessante que o povo judeu só volta para a sua pátria em 1948. É isso. Olha, ouvintes, nós temos as profecias e temos acontecimento que vai servir para nós como um corredor. Você sabe o que é um corredor? Aqui na zona rural nós temos as mangas de pastos e as estradas entre os corredores. Geralmente aqui, com o operador Giliardi, a gente fala para a pessoa assim, ó, você vai sair da BA 160, vai entrar no corredor, pode seguir direto que você chega em casa. E a cerca de um lado não deixa eu me perder. A cerca do outro. Agora eu quero arrombar a cerca e pular para o lado. Lá eu faço, eu vou para outro lugar. E é o que a cristandade tem feito. As profecias são como cercas ao nosso lado que nos guia, não nos permite desviarmos do rumo. Mas as pessoas preferem arrancar os grampos e arrancar o arame e abrir um caminho novo. Então abre um caminho novo. E aí vai ficar igual o povo lá. Vai vir o nosso Messias, e levantava falso profeta, o Messias vai vir. O sábio Gamaliel, ele diz, levantou Teudas dizendo ser alguma coisa, levou uma multidão de gente após ele, mas Teudas, cadê ele? Levantaram vários falsos cristos nos dias dos apóstolos, o incumprimento das profecias de Jesus. E muita gente não acreditou que Jesus tinha vindo já, que o Messias tinha vindo. Estava esperando o Messias para o futuro, como a cristandade hoje está esperando o anticristo para o futuro. Abre os seus olhos, meu amigo. Você vai recepcionar Jesus como anticristo. E é fácil fazer isso, cooperador. Sabe por que é fácil? Por quê? Jesus vem, o dia de guarda de Jesus é sábado ou domingo? Sábado. E o povo guarda que dia? Primeiro dia da semana, domingo.
Já veio o anticristo, já fazendo tudo diferente. Eu estou aqui tentando abrir a mente de vocês para um raciocínio bíblico, à base das Escrituras. E quero pedir para você, ouvinte, desculpe pelo meu tom de voz. É o meu tom de voz. Eu não consigo mudar o meu tom de voz. Já tentei, já fiz exercícios, já lutei para mudar e não consigo mudar o meu tom de voz. Talvez alguns se irritem pelo meu tom de voz, mas é o meu tom de voz. Quem me conhece sabe. O mundo está sendo preparado para receber Jesus como o anticristo. Cooperador Giliardi, os 3 evangelhos nos trazem os mesmos acontecimentos. Vamos pegar aqui Mateus, Marcos, Lucas, vamos ver alguns versículos. Mateus 24, 1 e 2. Olha só. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele e os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Temos o mesmo verso, o mesmo acontecimento, escrito pelo nosso irmão Marcos. Olha o que o nosso irmão Marcos escreve. Marcos 13, 1 e 2. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vê esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O nosso irmão Lucas que também diz a mesma coisa. Lucas 21, versos 5 e 6. E, dizendo a alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os textos são claros. Mateus 24, 15, nós vamos trazer o texto que vai falar da abominação, e vamos trazer nos 3 evangelhos. Mateus 24, 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Marcos 13, 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. É o mesmo texto de Mateus. Olha o mesmo texto em Lucas 21, verso 20, o mesmo texto desse contexto histórico. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então as narrativas apresentadas por nossos irmãos, elas deixam claro que se trata sim de um acontecimento para os dias deles, dos dias dos nossos irmãos. E no centro da narrativa dos 3 evangelistas está a destruição do templo e de Jerusalém. Não é isso, cooperador? Sim, ministro. É só você ver Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Leia todo o texto. E a pergunta deles, o cooperador Giliardi, era quando seria a vinda de Jesus também. Jesus vai falar de terremotos, de tudo, vai falar de uma série de coisas. Isso. Jesus vai falar. Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entende? E nós já lemos já Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, página 37, e mostramos bem claro. Nós mostramos o historiador Flávio Joséfo dizendo que morreu 1.100.000 pessoas nesse cerco e milhares foram levados como escravos para muitas nações, serão esparramados por todas as nações e cairão ao fio da espada. Cumpriu a palavra ou não cumpriu? Cumpriu sim, ministro. Bem claro. Eu acredito que ficou claro que a grande tribulação não tem relação nenhuma com a vinda de Jesus ou o arrebatamento ou com o anticristo ocupando um templo em Jerusalém. Tem, cooperador? Não, ministro. Pedra sobre pedra que não seja derribada. Não tem nada a ver com a destruição do mundo, tem? De maneira nenhuma. Se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não tem ligação nenhuma com a grande tribulação provocada por um governo do anticristo. Não tem, não tem. Infelizmente, a cristandade tem entendido as profecias de maneira errada. E aí eu convido você, que está nos ouvindo, ouça essa série de profecias bíblicas. Ouça. Ouça com atenção e você terá sua mente aberta para uma fé harmônica, para um conhecimento harmônico, um conhecimento respeitando a crítica textual, um conhecimento respeitando as profecias e o seu contexto, um conhecimento respeitando todos os fatos narrados pelos profetas, por Jesus e o ensinamento dos nossos irmãos. E a história confirmando, não é isso, cooperador? Isso.
E eu digo, infelizmente, a cristandade tem acreditado no arrebatamento secreto que não existe nas Escrituras. Nós, membros da Igreja de Deus, cremos sim no arrebatamento. Só não acreditamos que será secreto. Nós acreditamos que o objetivo do arrebatamento é o nosso ajuntamento, é o ajuntamento dos salvos nas nuvens e a descida nossa na cidade de Jerusalém, conforme o profeta Zacarias 14, no versículo 4, fala. Seremos arrebatados mesmo, encontraremos o Senhor nos ares e desceremos sobre Jerusalém, não iremos para os céus como você quer ir. Não tem isso nas Escrituras. Essa ideia de ir para o céu é fruto do platonismo dentro do cristianismo, da filosofia grego-romano, o helenismo dentro da cristandade. O arrebatamento ensinado nas Escrituras é um acontecimento, é a forma, eu repito, como encontraremos com Jesus na sua volta, só isso. Não existe nas Escrituras um arrebatamento secreto para levar as pessoas ao céu. E após 3 anos e meio ou 7, Jesus volta com todos para a terra. Não tem isso. Vamos provar por meio de uma única passagem, cooperador Giliardi, das Escrituras, que o arrebatamento e a vinda de Jesus é um evento que acontece no mesmo momento. Não tem nada de 3 anos e meio, 7 anos depois. Vamos ler? Sim, ministro. O nosso irmão Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, dos versos 3 ao 18, vai deixar bastante claro isso. É só um momento, não tem uma divisão. O arrebatamento e a vinda de Jesus é uma só coisa. Ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda, do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Olha aí, ministro, é uma vinda barulhenta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E aqui, nesse contexto, o nosso irmão apóstolo Paulo deixa bem claro: vindo do Senhor, arrebatado juntamente com ele, ministro Lucas. Amém, amém. Graças a Deus por esse texto maravilhoso. E o nosso irmão Paulo termina com as palavras: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com quais palavras? Olha, a vinda de Jesus. Jesus vem. Se eu não estiver vivo para a vinda de Jesus, eu serei ressuscitado. Mas a cristandade hoje consola as pessoas desse jeito. Sabe de que jeito? Se morrer eu vou para os céus. Está lá no céu já. Está lá no céu já. Não é isso? Desse jeito, é. Eles consolam com um consolo que não tem aprovação das Escrituras. Só isso. Mas tudo isso é fruto do paganismo infiltrado dentro do cristianismo dominante nos nossos dias. Quero finalizar aqui dizendo: infelizmente, a cristandade, por falta de conhecimento das profecias, vão receber Jesus como anticristo e vão estar batalhando, o cooperador Giliardi, contra Jesus. Olha só, ministro. O irmão João, em Apocalipse 19, versos 19 ao 21, ele fala isso. Ele diz assim, vi a besta e os reis da terra, está vendo? A besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. O falso profeta, está vendo? Aqueles que mentiram, que profetizavam que vai vir anticristo, que vai ter arrebatamento secreto, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Vi a besta presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E diz o texto, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém, cooperador? Amém. Finalizamos aqui esse estudo com esse triste relato. E digo a você, dê atenção às profecias bíblicas.
Ainda que o nosso tom de voz muitas vezes ele parece um tom irônico, não é. É uma forma que a gente encontra muitas vezes de fazer você pensar. A besta e os reis da terra reunidos. O falso profeta e as pessoas, os reis da terra, juntados para fazer guerra contra Jesus. Você quer estar no grupo desses? Lembra? Crucifica o Cristo, solta o Barrabás, não foi? Desse jeito. Estamos na véspera de acontecer isso de novo. E é claro, cooperador Giliardi, hoje nos nossos dias, quem está certo está o quê? Errado. E quem está errado está o quê? Certíssimo. Do lado de quem você quer estar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eterno e soberano Pai, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, te louvamos por tua palavra, por teu amor, por teu cuidado por aqueles que creem em ti, ó Eterno. Quando o Senhor orienta por meio dos seus santos profetas para que eles sejam preservados do perigo da destruição. E ainda em nossos dias nós temos muitas profecias que nos livram de cairmos no engano de Satanás. O Senhor tem sido bondoso, misericordioso, compassivo, cheio de graça para com todos. Como o nosso irmão João registrou o amor do Senhor pelo mundo. E deixa claro que o nosso Senhor Jesus foi enviado ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Te louvamos, ó Eterno, por teu amor, por tua misericórdia, por teu favor infinito, ó Eterno. E oramos constantemente. Venha o teu reino, para que na terra, ó Eterno, a tua vontade possa ser feita como ela é feita nos céus. Te agradecemos, ó Eterno, pelo conhecimento que o Senhor tem dado à tua igreja. Conhecimento esse que não é nosso, não é adquirido nas universidades. Conhecimento esse que nós não alcançamos por meio dos homens, mas alcançamos por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo. Continue encorajando a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Continue nos auxiliando para que possamos, no dia da volta de Jesus, estarmos em pé na presença do nosso Senhor Jesus. Continue confortando os corações daqueles que passam por lutas, por dificuldades, para manter essa fé viva no coração e vivê-la. Fortalece, ó Deus, que daqueles, principalmente irmãs que vivem essa fé, muitas vezes num lar dividido, onde o esposo não entende, onde os filhos não entendem, dê a elas coragem, sabedoria, forças para resistir. Nós somos gratos por tudo, rogamos uma semana de bênção e de paz. Oramos por aqueles que estão enfermos, estenda suas mãos de misericórdia sobre eles, restaurando a Deus. Nós agradecemos ao Eterno, no nome poderoso de Jesus o Cristo. Continue nos fortalecendo. Continue abençoando as congregações da Igreja do Senhor em cada canto, em cada lugar. Nós te agradecemos mais uma vez. E assim oramos e terminamos esta oração em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, aquele que o Senhor ungiu. Amém, Senhor.